queria rapidamente contextualizar um pouco a vida do John Aconfra, esse cineasta que realizou esse filme e intitula essa mostra. Ele nasceu em 1957, que é o ano da independência de Gana. Ele nasceu em Accra, capital de Gana, e Gana foi o primeiro país africano a se emancipar e alcançar a independência de um país europeu. Isso em meados do século XX. Por mais que essa independência seja em 57, a jovem democracia de Gana, ela dura pouquíssimo tempo. 9 anos depois, em 76, o país sofre um golpe de Estado, e por conta disso, o Aconfra e a família dele se refugiam, eles saem de Gana, de Accra, e vão para Londres, na Inglaterra. Vai ele, mais 3 irmãos dele e a mãe. O pai dele, por conta desse conflito que assolou o país de Gana nos anos 60, o pai dele foi morto. Ele e a família dele, nesse curto período, nos anos 60 e 70, ele acaba fazendo toda a sua formação intelectual, sua formação escolar na Inglaterra. Ele começa uma faculdade de Sociologia, onde ele conclui em 81, em Portsmouth, no sul da Inglaterra, e é lá onde ele encontra uma série de jovens sociólogos, jovens artistas, cineastas, que acabam criando o grupo pelo qual ele é primeiramente conhecido, que é o Black Audio Film Collective. Desse coletivo, alguns nomes merecem destaque. Um deles é o Rhys Albert, que é um cineasta que está com 2 filmes aqui na mostra também. Outros deles é o David Lawson, que é o produtor dele, Avery Johnson, Alina Golpole, enfim, todos são 6 membros, mais o John Aconfra, que formam esse Black Audio Film Collective. Eles começam já desde os anos 80, no comecinho dos anos 80, fazendo obras que transitam desde o circuito de galerias e museus de arte, quanto cinema e televisão. O contexto de televisão é muito importante, não só para o coletivo do John Aconfra, o Black Audio Film Collective, mas para vários outros jovens realizadores, que era um espaço que eles tinham tanto de produção, de viabilizar novas obras audiovisuais, quanto de difusão. Vários dos filmes do John Aconfra foram concebidos para a televisão, não só a televisão britânica, estatal, seja o Canal 4, Channel 4, que foi o principal viabilizador dos primeiros trabalhos do coletivo dele, mas outras televisões mundo afora, como a PBS nos Estados Unidos, a France 3 na França, a televisão alemã, a própria BBC, futuramente uma grande parceira do John Aconfra. O primeiro longa-metragem do John Aconfra foi a partir daí que ele teve o primeiro contato com o Stuart Hall, esse sociólogo e teórico dos estudos culturais que a gente assistiu esse filme agora. O primeiro longa-metragem dele chama As Canções de Hansford. É um filme que já passou na mostra e passa esse final de semana de novo, se não me engano é sábado, amanhã. E foi um filme que gerou muita polêmica na crítica de jornal. Várias pessoas atacaram o filme, comentaram questões que eles achavam problemáticas, alguns escritores, jornalistas. E dentro desse debate, comecinho dos anos 80, 85, um autor em especial ficou muito conhecido por fazer um ataque veemente ao filme, que é o Salman Rushdie. Ele escreve um texto, aqui no catálogo da mostra a gente contextualiza um pouco esse debate que marcou esse lançamento das Canções de Hansford. E a primeira resposta de defesa desse filme do John Aconfra veio do Stuart Hall. O Stuart Hall ele comprou a briga nesse mesmo jornal britânico, The Guardian, onde foi atacado o filme. Ele saiu em defesa, apresentando contra-argumentos do que havia sido posto pelo Salman Rushdie. E foi a partir desse primeiro contato que se estabeleceu uma série de diálogos entre esses dois importantes nomes do século XX e século XXI. O escritor? Isso, ele mesmo. Universo satânico. Ele mesmo. Ele escreveu um texto no jornal, chama As Canções Não Têm Partituras. Um texto, uma crítica de jornal, atacando fortemente o primeiro longa-metragem do John Aconfra. E esse contato entre John Aconfra e Stuart Hall começou a partir daí, a partir de 35. Eles acabaram sendo muito amigos durante muito tempo. O John Aconfra também se relacionou não só com o Stuart Hall, mas com outros membros que fizeram parte dos estudos culturais.
Por exemplo, o Hobi Baba, também uma importante referência do Blackout Film Collective, ele aparece em filmes do Blackout Film Collective, enfim. Tanto essa formação de sociólogo que o John Aconfra teve no comecinho dos anos 80, possibilitou a ele assim, ter todo um debate intelectual com autoras e autores desse período dos anos 80. Eles acabaram tendo muito diálogo e produziram coisas incessantemente juntos durante algumas décadas. Esse filme que a gente acabou de assistir agora, o Projeto Short Hall, é um filme, uma das últimas obras do John Aconfra. Eles começaram a fazer em 2012, ou seja, 6 anos atrás, e é uma obra que foi concebida em 2 contextos. Ele fez 2 versões dessa mesma obra. Uma da obra que a gente acabou de assistir agora é essa, que foi vinculada como documentário para passar em salas de cinema e festivais de cinema. Por exemplo, esse filme passou aqui no Rio de Janeiro em 2013. Foi um dos poucos filmes do Aconfra que já haviam sido exibidos no Brasil antes da mostra aqui no CCBB. E o outro trabalho que ele fez a partir desse material chama As Canções Inacabadas, The Unfinished Conversation, que é um diálogo que está aqui dentro desse filme que a gente acabou de assistir. A concepção inicial desse projeto era de fazer um filme do John Aconfra sobre Short Hall, mais de entrevistas, fazendo uma série de questões, de perguntas, comentando um pouco sobre a vida e a obra do Short Hall, desde quando ele sai da Jamaica, em 51, desde o nascimento dele na Jamaica, até quando ele sai da Jamaica em 51, até essa migração dele para a Inglaterra, e toda a formação intelectual, os principais conceitos, os principais temas, enfim, era mais um documentário de entrevista do Aconfra com o Short Hall. Porém, esse projeto começou a ser realizado em 2012. O Short Hall ele falece 2 anos depois, em 2014. Ou seja, nesse período de 2012, ele já estava com a saúde muito debilitada e não estava conseguindo render tanto em termos de entrevistas quanto o Aconfra precisava para fazer uma longa-metragem. Nessa crise desse processo, o Aconfra se depara com uma série de materiais de arquivo que o próprio Short Hall havia coletado no decorrer das décadas. O Short Hall é um intelectual público desde os anos 60 na Inglaterra, onde ele participou de programas de televisão, programas de rádio, enfim, na mídia em geral da Inglaterra, no Reino Unido. E ele mesmo, o próprio Short Hall, havia coletado muito material sobre essas intervenções que ele havia feito na mídia. E quando o John Aconfra toma conhecimento disso, uma das grandes questões da obra do John Aconfra é justamente esse uso do material de arquivo, esse uso de reempregos de imagens, filmagem de outras pessoas. E ele desiste desse projeto inicial de fazer um filme de entrevistas com Short Hall e parte para utilizar só o material de arquivo para reconstruir um pouco da vida e da obra do Short Hall. Ele coletou ao todo 800 horas de materiais, seja filmagens caseiras. A gente aparece aqui a Catherine, a esposa do Short Hall, os 2 filhos deles, intervenções em vários contextos da televisão, programa de rádio, e o filme também é intercalado com Miles Davis, que até no comecinho do filme fala que a primeira vez que ele ouviu Miles Davis, com 19 anos, tocou a alma dele, e é uma referência fundamental na obra do Short Hall. É um músico que ele tem muito apreço. Uma das questões que acho que o filme ele deixa um pouco en passant, um pouco solto, é a definição de identidade, que é uma das principais marcas que marcou o debate dos estudos culturais. Os estudos culturais é uma série de debate intelectual que surgiu a partir dos anos 80, principalmente um debate inglês, um debate de países anglófonos, ou seja, principalmente Reino Unido e Estados Unidos, que reunia uma série de disciplinas, como, por exemplo, teoria da comunicação, sociologia, filosofia, cinema, enfim, antropologia, debatendo questões emergentes daquele período, questões que estavam assim à flor da pele mesmo, questões como raça, como gênero, como sexualidade, como ideologia, o que
o que os estudos culturais se propõem foi uma série de debates entre vários autores, principalmente nesses países de língua inglesa, acerca desses conceitos que estavam muito fortes nesse período. E uma das marcas, um dos principais conceitos estabelecidos pela obra do Stuart Hall é uma nova definição de identidade, uma definição de identidade já a partir dos anos 80, que é muito diferencial, por exemplo, uma definição de identidade dos anos 60. Nos anos 60, todo o debate, a maioria dos debates sobre esse conceito, prezavam por um viés nacionalista. E a partir dos anos 80, dentro desse contexto dos estudos culturais, da globalização, da tecnologia, de cada vez mais os meios de comunicação se difundindo massivamente, percebe-se uma complexificação da noção de identidade que já não era mais aquela mesma de 2 décadas atrás. O Stuart Hall é um dos principais autores a trazer esse debate num novo patamar, um patamar assim, cada vez mais complexo. A identidade para o Stuart Hall, ela não é uma essência, mas ela é construída. E aqui eu pego uma frase desse filme que a gente acabou de assistir, que também é o nome do projeto dessa obra no circuito de galerias e museus. Que ele fala que a identidade ela é sempre construída em uma conversa entre quem somos e ideologias políticas lá fora. A identidade é sempre uma conversa inacabada. Eu acho que esse unfinished conversation, essa conversa inacabada, é uma boa definição, uma boa síntese do que o Stuart Hall pensava sobre identidade, uma das principais marcas do debate sobre os estudos culturais dos anos 80. Ele rejeita uma identidade fixa, uno, essencialista e preza cada vez mais por conexões, diferenciações progressivas e polimórficas de identidade. Essa é uma das principais marcas desse contexto. Tem uma coisa um aspecto que eu queria destacar é que ele pensa cada vez mais esses conceitos que eu estava dizendo que marcaram um pouco os estudos culturais dos anos 80 como sendo imbricados, como sendo híbridos. A raça é atravessada pela classe social, o gênero é atravessado pela raça e vice-versa. É tudo muito confluente. A partir desses debates dos anos 80, já não se coloca mais cada um desses conceitos numa caixinha, mas busca-se justamente a conexão e a ponte entre eles. Eu acho que esse filme que a gente acabou de assistir, ele mostra justamente como que esse debate intelectual é atravessado por diversas fronteiras. Por exemplo, um dos últimos episódios aqui do filme é sobre a questão dos novos ventos do feminismo, que mostra justamente como ele e os parceiros deles, a maioria eram homens, Raymond Williams, Stuart Hall, mas que ao mesmo tempo tinha toda uma questão da presença feminina, e o próprio Stuart Hall faz questão de frisar, comentando a importância da esposa dele, da mulher dele, da Catherine, e de como que, para uma certa forma, o casamento era uma perpetuação da escravidão. Ou seja, eles estavam cada vez mais pensando esses conceitos dentro de um conceito mais amplo, e não tentando defini-los uniformemente, mas tentando pontes, conexões e articulações entre esses vários termos e conceitos intelectuais, acadêmicos do debate dos estudos culturais. Eu queria abrir para questões, comentários, perguntas. Fiquem totalmente à vontade, por favor. Boa noite. Então, eu e as meninas aqui, a gente quer fazer um comentário coletivo, que é um ato de repúdio ao que aconteceu aqui na sessão. Um espaço que é um país que é a base cultural é a diversidade. Num país que é a base cultural e a identidade é diversa, a gente não pode aceitar nenhum ato de preconceito. Eu, como mulher, como favelado, como descendente de negros e indígenas e de 1000 outras nações que fazem parte desse país, eu me sinto absurda com o que aconteceu. A nossa amiga aqui foi literalmente
abusada, né? Porque ela foi expulsa o seu corpo da sua cadeira, mesmo ele continuando lá. E a gente numa mostra de cinema negro, que fala sobre a diáspora africana, e todos os preconceitos e bagagens que são levados dentro de um navio negreiro que a gente ainda tem hoje. Dentro das senzalas que a gente ainda tem nessa cidade, nesse país. Então é inadmissível isso acontecer. Eu entendo que muitas pessoas, às vezes, têm medo de falar, de se colocar, mas a gente precisa se unir, porque juntos somos mais fortes. Sozinhos, a gente não constrói identidade. A nossa bagagem, ela não é solitária, ela é coletiva. Eu posso ter nascido na Maré, mas a minha bagagem é no mundo. A minha bagagem faz parte do que aconteceu isso aqui hoje. E eu fico muito triste, porque eu trouxe vários jovens da Maré, várias pessoas da Maré, que pode ser por muitas vezes a primeira vez no CCBB ou não, jovens negros, jovens de descendência negra. E aconteceu um ato desse. E por acaso, uma amiga também morou na Maré por um tempo. Fez parte de uma residência. E ninguém pode achar pela cara ou aparência que a pessoa é menos ou mais. Não existe isso, menos ou mais, quando se trata de identidade. Pelo contrário, só existe mais. E a pessoa saiu daqui gritando, chamando eu e as outras meninas de maluca. E a justificativa dela é que a cunhada dela era mais escura do que ela. Como se a gente pode medir a negritude de alguém ou a identidade de alguém. Então, assim, a gente vê que nada foi entendido. Ela estava ali. E antes tinha vários relatos da postura corporal da pessoa. Sim, isso é inadmissível. Enfim. E a gente ficou muito chocada também com a postura das pessoas. Mas a gente também entende que a gente também passa por um processo de inércia. A gente passa por um processo de paralisação mesmo, anestesia, né? Muitas das vezes a gente acha que o preconceito não mora do nosso lado e mora. O racismo mora do nosso lado, as diásporas ainda são existentes. Então, assim, a nossa posição aqui é ter uma fala até fora daqui, né, sobre o que aconteceu. Em nenhum momento para desvalorizar a amostra, nenhum momento para desvalorizar o CCBB, mas a gente tem que marcar esses fatos. Até porque a polícia, sabe o que pediu? Queria que a gente desse o RG e o endereço da pessoa. Né? Essa é a postura de quando você vai querer reclamar sobre o seu direito, né? Pontuar o seu direito. Como a gente nunca vai pedir, me dá então esse teu endereço RG. E ela foi hostil com todo mundo, várias pessoas gravaram ali fora. Então, assim, a gente está em choque. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Então, sou Mona, eu sou nordestina. Inclusive, tipo, através de morar na Maré, na residência, surgiu essa necessidade de permanecer aqui no Rio de Janeiro. E eu vim hoje correndo de Magé, onde eu estou morando, correndo para assistir esse filme, que é muito importante para mim, porque eu vou fazer uma prova de mestrado, que vai cair Stuart Hall, e tipo, estou estudando a Vera. E daí chego hoje, atrasada, correndo para assistir esse filme, tá ligado? E quando eu chego para assistir, tentando me adaptar um pouco, chega essa senhora e daí diz que meu cabelo está incomodando a visão dela, né? E assim, eu sou uma pessoa que sempre participou do movimento estudantil, movimento hip hop e tal. Só que quando o racismo acontece com a gente, velho, tipo, a gente paralisa, tá ligado? Quando o machismo, e todas essas questões, todos os preconceitos, quando ele para com a gente se sente paralisado. E o quanto que é complicado a gente morar num Brasil que é cheio de Brasis, né? E que a gente carrega várias identidades, seja como mulher preta, seja como nordestina, favelada. O quanto a cada passo que a gente chega perto desse poder, dessa cadeira que é negada para meu povo, para mulher, para preta, para nordestina, enfim. O quanto que cada vez mais tenta fechar a porta na nossa cara, tá ligado? E eu acho que para além de qualquer coisa do preconceito que eu sofri, mais um hoje, que não vai ser só hoje, não vai ser só nessa sessão de cinema, mas é cotidiana, desde que a gente nasce.
Porque não se nasce preto, não se nasce mulher, se torna a partir da caminhada e a atitude também nossa, a gente saber o que a gente vai fazer com a nossa identidade, né? E daí Raul, como é uma pessoa estudiosa, como outros estudiosos, como Fanon, que é uma inspiração, entre outros, Carolina de Jesus, enfim, mostra muito a importância de não só a gente se identificar, mas a gente levar a nossa identidade cotidianamente, seja na academia, seja na cultura, seja em todos os espaços que a gente ocupa, né? E eu acho que, para além de tudo, hoje eu tomei a atitude de tentar fazer essa denúncia, de chamar a polícia, a viatura, fazer esse corre, porque eu tive apoio, saca? Tipo, as meninas aqui que estavam do meu lado falaram, pô, isso é racismo e tal, porque a gente se sente paralisado, tá ligado? E aí, tipo, quando as meninas, tipo, eu vi alguém ali me apoiando e tal, pô, realmente é racismo, tipo, gente, como é que eu tô numa sessão de sorte real, identidades, questão racial, uma mostra dessa, com várias exposições sobre... No momento em que ser preto tá na moda, né, a gente, de novo, vem a pessoa e mostra aí. A gente só quer falar sobre vocês, mas a gente não quer vocês aqui, tá ligado? A gente quer, de novo, sempre usar vocês como objeto de estudo, porque sempre quer estudar o preto, mas a branquitude, né, a questão do que leva a gente, todo esse preconceito, porque tem base, tem estrutura, saca? E, tipo, a identidade, não basta a gente só saber da nossa identidade, a gente tem que lutar para permanecer nessa identidade, para ocupar um espaço e o nosso corpo incomoda. Nosso corpo incomoda, minha postura incomoda. Eu não ter me levantado da cadeira que ela falou que eu tinha que sair da cadeira e ir pro outro lado. E, tipo, a situação que eu tive foi de procurar o lugar que ela estava me mandando ir. E eu não encontrei. Aí depois eu me toquei, cara, ela tá brigando comigo por causa do tamanho do meu cabelo. E depois ela foi na minha frente e falou, agora você vai provar do meu remédio. Sentou na cadeira da frente, sentou na minha frente e ficou ainda discutindo com a mulher, dizendo, o cabelo dela era pelacular, não sei o quê. Mas é isso, eu acho que é não sair do lugar e permanecer a gente lutando pela nossa identidade, porque senão é isso, vão roubar a nossa identidade, vão roubar a nossa cultura, vão roubar tudo. Então, velho, é luta todo dia, toda hora, isso. Eu, enquanto mulher branca e acadêmica, eu acho que é um dever nosso, principalmente que estamos debatendo identidade, debatendo diáspora negra, se posicionar. Se está acontecendo qualquer coisa dentro da sala de cinema, de burburinho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar e saber o que está acontecendo. É um dever que a gente tem. Eu vou falar alguma coisa, tá? Eu presenciei o fato, fiquei muito deprimida. Eu acho que não preciso. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. O que eu vou falar não é nada de racismo, preconceito, nada. É contra a estrutura do cinema. A legenda realmente está muito abaixo. Quem não entende inglês e não consegue ler. Devido a isso, desencadeou essa coisa horrorosa que a gente presenciou aqui. Não, essa coisa horrorosa, ela acontece independente de posição silenciosa. Não, Bendita, isso é verdade o que você está falando, mas a maneira que ela fez foi absurda. Ela chegou e sai da minha frente. Eu estava ali do lado, a única coisa que a mulher realmente me entendi para ela, porque ela brigou comigo também. Ela estava guardando 2 lugares. E ela ficou... Porque quem chega aqui... Ela é meio desequilibrada, mas... Então, isso tem que ser conservado. Mas ela fazer isso... Pessoal, minutinho. Então, é o ponto de origem, vai desencadear sempre alguma coisa. Eu estava aqui na frente, não percebi a gravidade do ocorrido. Acho que você tem toda a razão e você tem a minha solidariedade. E eu digo mais, se você incomoda, é porque você tem poder. E não foi o seu cabelo não que incomodou. Foi o seu poder, você é uma mulher que está aqui para estudar, você vai fazer a sua prova de mestrado, você está empoderada e deve ter sido isso que incomodou a tal sujeita. Pessoal, a Mostra do Cinema de João África repudia essa atitude. Infelizmente não tomei conhecimento da periferia, que eu nem soube de nada, mas
toda a equipe da mostra, nós vamos acompanhar o processo, ver como vocês estão lidando com isso junto com órgãos superiores que estão cuidando do caso. E muito legal que teve uma comunhão de pessoas que se uniram à Mona e ajudaram ela, não deixaram ela sozinha numa situação como essa, mas chegaram junto e ajudaram ela a tentar alguma coisa. Agora a legenda está muito baixa mesmo, viu? Se tiver como subir... Subir por cima da tela? Não sei. Vou botar mais pela tela, não sei. Está muito difícil pôr na tela. Toda legenda. Obrigado, pessoal. Desse jeito, então vai botando. Não, na caixa. O debate está encerrado. Então é a chave. Agradecer o convite da mostra, que convidou alunos jovens da Maré, do Complexo de Favelas da Maré, para estarem nesse espaço. Né? Isso é muito importante. É a partir daí que existem as rupturas. Né? Porque a cidade ela não é partida nesse sentido. Né? Ela é de outras formas. Né? Então, acho que é bom deixar bem claro que o pessoal da mostra, a todo momento, teve essa posição política. Né? E eu fico muito agradecida. Hoje, mais de 40 pessoas do Complexo da Maré tiveram a oportunidade de estar nesse espaço em parceria com a mostra. Então, acho que é bom também deixar claro que foi uma posição individual de uma pessoa, né, e não da mostra. Tá? Obrigada.